Nesse vídeo eu quero te falar sobre os maiores erros que as pessoas cometem quando vão fazer fotografia de arquitetura. Então, vamos lá! Fala galera do Jornada da Foto, aqui quem fala é Felipe Calil, criador do canal e também criador do Método 20 de Fotografia, aonde eu te ensino a fazer as melhores fotos da tua vida. Então, se tu gostar do conteúdo, depois dá uma olhada no link da descrição, ele vai te levar para a página do Método 20. Agora, vamos lá para o vídeo. Bom, fotografia de arquitetura ela tem basicamente dois fins, né? O primeiro deles é de tu vender uma casa, né? Vamos pensar de tu ser uma imobiliária e quer tirar uma foto que mostre toda a casa por inteiro, que tu consiga mostrar todo o cômodo, tu consiga mostrar todas as janelas, consiga mostrar, enfim, o tamanho. Inclusive, tem muita gente que usa algumas técnicas da fotografia para aumentar o tamanho das casas, né? O tamanho dos cômodos, dos quartos, enfim, na fotografia essa imobiliária. Mas a gente vai falar aqui mais sobre a fotografia de arquitetura mais artística mesmo, né? E como que tu pode fazer para mostrar as belezas da casa, como que tu pode fazer para mostrar o sentimento que é de tu estar naquele ambiente, né? É trabalhar em conjunto com o arquiteto e elevar o nível daquela casa e mostrar quais são as emoções que tu sente ao entrar naquela casa, porque sim, cada casa é construída com uma certa emoção em mente, né? Às vezes a gente quer uma casa mais intimista, às vezes a gente quer uma casa mais maximalista, né? Aquela casa gigantesca, cômodos enormes, às vezes a gente quer uma casa mais fria, às vezes a gente quer uma casa mais aconchegante, às vezes a gente quer uma casa mais arejada, enfim, tudo isso aí o arquiteto é pensado antes de fazer a casa, né? E cabe a nós, como fotógrafos, entender isso e passar da melhor forma possível qual era o intuito do arquiteto na hora de fazer o projeto. Tá? Então a primeira dica aqui é prestar atenção nas formas e nas linhas da casa, né? Prestar atenção se a casa ela tem linhas retas, se ela tem linhas duras, né? Se ela é só uma casa toda quadrada, cheia de quina, cheia de ângulos, ou se ela é uma casa mais arredondada, ela é uma arquitetura mais suave. Tudo isso aí cabe a nós fotógrafos mostrar, porque tu não precisa mostrar toda a casa, assim, não precisa fazer uma foto única da casa que mostre ela por fora. Tu pode mostrar esses detalhes, porque eles vão transmitir melhor a sensação de estar dentro daquela casa do que tu só tirar uma foto da fachada, por exemplo. Então tu procurar por essas linhas em janelas, em arcos na casa, né, nos portais, nas portas, procurar pela própria estrutura da casa, por corrimãos, escadas, enfim. Todas essas linhas, elas transmitem o efeito que o arquiteto quer que tu tenha na hora de estar dentro da casa. Como a gente já falou, presta atenção se as portas elas são mais arredondadas ou se as portas elas têm quinas mais acentuadas, se a estrutura ela é mais fluida ou se ela é uma estrutura mais rígida, enfim. E prestar atenção nisso aí e retratar é muito importante para mostrar o conceito da casa, certo? Outro ponto é fotografia de arquitetura com a luz natural, porque muito se pensa na hora de fazer um projeto de arquitetura quanto à luz, certo? Onde é que o sol nasce, onde é que o sol se põe, onde é que a gente vai posicionar as janelas, em tal horário a luz vai estar batendo em que ângulo dentro da casa, ela vai estar iluminando mais pela parte da manhã ou mais pela parte da tarde. E tudo isso aí é pensado pelo arquiteto, certo? E também cabe a nós destacarmos isso aí com a nossa fotografia. Então, se tu está em uma área que pegue o sol da manhã, que é aquele sol mais calmo, mais tranquilo, e tu tem uma área bem iluminada, então talvez fotografar nessa parte do dia, né, na hora da manhã, quando a luz esteja entrando, né, pelas janelas ou por qualquer abertura que seja, vai ser legal, né? Ou talvez tu tenha uma parte da casa que ela é virada para o pôr do sol, então fotografar essa parte da casa no pôr do sol, certo? Ou digamos que tu tenha uma área externa na casa com piscina, tu não vai fotografar
de noite, tu vai fotografar mais ou menos como se fosse de dia, né? Quando a piscina realmente estiver sendo utilizada. Então pensar nesses aspectos de iluminação, de luz, horário do dia, vai elevar a tua fotografia para outro patamar. Outra coisa que muita gente se esquece na hora de fazer fotografia de arquitetura é a questão das texturas, né? Uma construção, ela tem infinitas texturas, né? E cada construção tem a sua textura particular. Às vezes tu tem a textura de um reboco mais grosseiro, às vezes tu tem a textura de um reboco, um gesso bem fininho, bem refinado, às vezes tu tem um telhado de barro, às vezes tu tem um telhado de madeira, às vezes tu tem um telhado, enfim, mais ondulado, às vezes é um telhado reto, às vezes tu tem uma madeira muito trabalhada, às vezes tem uma madeira mais rústica dentro da casa, e tudo isso aí são detalhes, né? As pedras, o piso, tudo isso aí são texturas que existem dentro das casas que a gente pode prestar atenção nessas texturas e retratar também, certo? Às vezes tem alguma textura interessante, uma madeira mais rústica ou um telhado diferenciado, enfim, tudo isso aí também nos ajuda a contar a história da casa, né? Porque sim, fotografia na verdade são histórias. E mesmo uma casa, mesmo um projeto, uma coisa construída pelo homem tem a sua história, né? Tudo que é bem pensado tem a sua própria história. Uma coisa que me incomoda muito nas fotografias de arquitetura, e eu acho que tem mudado bastante de uns tempos para cá, mas é que as casas são projetadas para pessoas, né, viverem ali dentro, para elas utilizarem aqueles ambientes da melhor forma possível. E muitas fotografias de arquitetura, elas retiram completamente o ser humano da foto, certo? Elas tiram como se fosse uma tela, né? Como se aquela sala fosse uma tela imaculada e ninguém usa aquela sala ou usa aquela área externa. Mas não, eu acredito e encorajo que quando a gente vai fazer esse tipo de fotografia, colocar sempre exemplos de pessoas utilizando aqueles ambientes. Eu acho que dá um toque bem legal, dá um toque mais humano para casa e dá uma sensação de que aquela construção, aquilo lá foi feito para ser usado, né? Não para ser admirado, não como uma obra de arte, digamos assim, mas uma obra de arte, mas que tu possa utilizar. E outra coisa que pode ser explorada na fotografia de arquitetura, eu acho que pouca gente explora, são diferentes pontos de vista. A grande maioria fotografa a fachada da casa e tudo mais ou menos da altura dos olhos, né? Ao nível dos olhos, mas eu acho que muita coisa se perde, né? Porque a gente tem ângulos muito interessantes, tu pode fotografar mais de cima, tu pode fotografar mais de baixo, enfim, utilizar a criatividade aqui para chamar mais atenção para as tuas fotografias de arquitetura e dar uma visão diferente do prédio, da casa, enfim, da estrutura que tu esteja fotografando.